do Senhor, meus amados e queridos irmãos. Quem tem o prazer de vos cumprimentar com a paz do Senhor é o pastor Edson Giocondo, superintendente da EBD, Assembleia de Deus Belém, Jardim Santa Esmeralda. Mais uma vez estamos aí indo até os irmãos para a apresentação de mais uma videoaula da nossa EBD. Devido ainda às dificuldades que nós enfrentamos para nos reunirmos, estamos ainda levando ao ar aí até os irmãos essas videoaulas da nossa EBD. E desta vez estaremos adentrando na lição de número 9, 31 de maio de 2020, cujo tema da nossa lição é o mistério da unidade revelado. O textuário encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 3 e versículo de número 5, o qual, noutros séculos, não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A verdade prática: Deus revelou o mistério que esteve oculto desde todos os séculos aos profetas e aos apóstolos do Novo Testamento. A leitura diária, segunda-feira, aos Efésios capítulo 3 e versículo 5. O mistério que estava oculto no Antigo Testamento foi revelado no Novo. Terça-feira, Gênesis capítulo 12, versículo 3 e livro do profeta Isaías capítulo 11, versículo 10. As escrituras do Antigo Testamento fazem menção das bênçãos prometidas aos gentios. Quarta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 27 ao 30. O ministério oculto foi revelado aos profetas e aos apóstolos. Quinta-feira, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 4 ao 17. A igreja incipiente demorou a entender o mistério oculto de Deus. Sexta-feira, 1 Pedro, capítulo 1 e versículo 20. Deus revelou o mistério oculto em tempo oportuno. Sábado, aos Efésios, capítulo 3, versículos 11 ao 12. O ministério foi revelado por Cristo, o qual instituiu a igreja. Glória a Deus. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em aos Efésios, capítulo de número 3, versículos 1 ao 13. Por esta causa eu, Paulo, sou o prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus que para convosco me foi dada. Como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou, para que, agora pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor, no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória.
Muito bem, meus irmãos, mais uma vez teremos aqui um de nossos professores que estarão lecionando com os irmãos, né, trazendo aqui aquilo que o Espírito Santo já tem revelado em seu coração por meio da sua palavra. Você pega o seu material didático, a sua revistinha aí da Escola Bíblica Dominical, a sua Bíblia, e acompanhe o nosso professor que estará lecionando agora. Que Deus possa, através da revelação do Espírito Santo, trazer ao seu coração aquilo que ele quer revelar por meio da sua palavra. Que Deus abençoe a todos vocês que estarão sendo alcançados pela poderosa palavra de Deus, e que Deus, em Cristo Jesus, dê a todos uma boa aula para a glória do seu nome. Amém. A paz do Senhor a todos os irmãos. Mais uma vez nós estamos aqui para nós juntos falarmos da nossa Escola Bíblica Dominical. Hoje na lição de número 9, o título da nossa lição é O Mistério da Unidade Revelado, né? Estamos aqui muito contentes para falar com os irmãos. E já de antemão quero dizer que essa lição, na minha opinião, é uma das lições mais edificantes que eu vi da lição até o momento. O conteúdo dela eu gostei bastante, muito esclarecedor para aquele que acompanha, para aquele que é um estudante assíduo da escola dominical. É tremendo esse assunto aqui, o mistério da unidade revelado, não é? Nós que estamos falando da carta do apóstolo Paulo à igreja direcionada lá em Éfeso, né? E falamos bastante até agora aqui dessa relação entre a salvação. Paulo dando uma lição, uma grande aula sobre o que é a salvação, o plano da salvação, o que englobava entre os gentios e os judeus, e como Cristo é o Salvador de todos, né? Nessa lição ele vai, né, o escritor aqui da nossa revista, o pastor que escreveu a revista, ele vai nos ensinar, nos explicando como é a continuidade desse assunto, de quanto Deus, né, tinha o seu plano revelado, né, para nós acerca da salvação, o mistério da unidade revelado, né? Já que no primeiro subtópico, é o tópico de número 1, ele tem o título assim: o mistério oculto no Antigo Testamento. E no segundo tópico vai falar sobre o mistério revelado lá no Novo Testamento. E por fim, o nosso subtópico de número 3, ele vai falar o mistério que já era pré-estabelecido por Deus, né? Quando nós estudamos essa lição, é interessante nós pensarmos na questão da revelação de Deus para nós acerca da salvação, numa questão de um pensamento de uma revelação progressiva, o quanto Deus se revelava ao homem, e principalmente Deus mostrava a toda a humanidade o seu plano de salvação de uma maneira progressiva, falando pela sua palavra, através de todos os personagens bíblicos, principalmente também depois através dos profetas, a qual a gente vai ver lá que se encerrou em João Batista, Deus mostrando a salvação para nós, não é? No mistério oculto no Antigo Testamento, nesse subtópico 1, nós vemos aqui que essa palavra, tanto que nós falamos aqui do título da nossa lição, o mistério da unidade revelada. Quando nós falamos sobre a palavra mistério, nós temos em mente o quê? Algo que está propositalmente oculto, algo que não é para qualquer um saber. Mas neste caso aqui na lição, não. Nesse caso, o escritor deixa bem claro, ele não se refere a algo que está misterioso no sentido de que só algumas poucas pessoas podem saber, ou no que alguns
que tiveram, num sentido de um misticismo, pudesse entender isso daí. Não, quer dizer que Deus já, desde a criação do mundo, Ele já tinha o seu plano pré-estabelecido. Outras lições nós dizemos aquele texto de Apocalipse, que o Cordeiro já tinha sido morto antes da fundação do mundo, ou seja, Deus já tinha o seu plano pré-estabelecido, não pego de surpresa por nenhum evento que aconteça. Antes, sim, Deus mostrando agora de forma progressiva o quanto Ele já tem o plano de salvação, e já tinha, não é? Uma vez que passado, presente e futuro para o nosso Deus é a mesma coisa. Esse mistério nos diz respeito, não é? Como o que foi oculto lá no passado começou a ser mostrado no Novo Testamento. Ficou oculto no Antigo Testamento, mas é mostrado no Novo Testamento. A palavra mistério, nesse caso, diz o descortinamento, a revelação para todos nós acerca do que tratou a salvação. Vamos mais um pouco a fundo nisso, quando nós vemos alguns textos bíblicos que Deus já mostrava lá no Antigo Testamento o plano da salvação. Quando nós pegamos Gênesis no capítulo 12 e no versículo de número 3, Deus diz a Abraão: em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. Então, Deus não estava limitando assim a salvação aos judeus, às 12 tribos, nem apenas a descendência de Abraão. Mas Deus estava já de antemão dizendo: em ti, Abraão, serão benditas todas, a sua semente, Abraão, abençoará todas as famílias, toda a humanidade, por meio da sua semente, não é? Isaías, lá no capítulo 49, quando ele discorre sobre acerca do assunto do Messias, aquele que viria para a propiciação dos nossos pecados, ele também, de forma enfática, mostra: em todas as nações seriam bem-aventuradas pelo Messias, como está escrito lá em Isaías no capítulo 49, principalmente no versículo 6, não é? O Messias seria a luz para todos os gentios, não somente para o povo judeu, mas para os gentios também. Então, no Novo Testamento, diversos textos bíblicos já mostrava, ainda que para eles estava em oculto, estava acortinado, fora do entendimento deles, mas Deus, já desde o Antigo Testamento, discorria, mostrando a sua verdade, mostrando principalmente a sua vontade, melhor dizendo, para todos nós, acerca do assunto da salvação. O mistério, então, estava oculto no Antigo Testamento. E olha que coisa interessante, quando nós pegamos lá já Jesus Cristo, que é a propiciação, que é a nossa Páscoa, não é? Quando nós pegamos as palavras de Jesus, já ainda no seu ministério terreno, por exemplo, na mulher cananeia, o que ele diz? Eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus dizendo, então, ainda no seu ministério terreno, a salvação veio, pelos judeus. E Jesus estava dizendo, em outro texto ele diz: quantas vezes eu não quis, ó povo de Israel, juntar vocês, como as galinhas ajuntam seus pintinhos, cuidar de vocês. Mas Jesus dizendo: mas vós matai os profetas que vos são enviados, não é? E Jesus, então, no seu ministério terreno, mostrando aos judeus o quanto eles eram menina dos olhos. Mas olha que coisa interessante. Daí então, no final, Jesus já ressurreto, ele diz aos discípulos:
Ide, olha que interessante isso. Ide por todo o mundo, anunciando o Evangelho. Quem crê, aí então já engloba toda a humanidade. Quem crer e for batizado será salvo. Olha que coisa interessante. Esse mistério da salvação estava oculto, e a gente vai entender melhor isso mais para frente, o porquê que ele estava oculto, e ainda está oculto, entenebrecido na mente de muitas pessoas, não é? De maneira, já de antemão nós dizemos, que estava oculto pela grande vontade de Deus, uma vez que Deus prezava para o seu conhecimento de uma forma progressiva, pouco a pouco, mostrando através dos profetas, preparando o caminho, cada profeta anunciando o Messias, não é? Hebreus, lá no capítulo 10, ele diz: havendo Deus falado por muitas das vezes, de diversas maneiras, até mesmo pelos profetas principalmente, nos últimos tempos falou a nós pelo seu Filho Jesus Cristo, não é? Então esteve revelado para ser mostrado de uma maneira, esteve oculto para ser mostrado, revelado de uma maneira progressiva. Aí então, olha que interessante, isso é tremendo, uma coisa muito rica, o quanto Deus se revelava progressivamente para nós, não é? Falamos aqui então que esse mistério não quer dizer um segredo contado para poucas pessoas, mas ele diz assim, num sentido de o plano da salvação, o plano da redenção estava oculto, sendo mostrado progressivamente. E então esse mistério ele é revelado de uma forma abrangente para os apóstolos no Novo Testamento. Você pega o texto de Atos, no capítulo 11, olha que interessante. Pedro, que era zeloso por toda a tradição judaica, Deus dá a revelação a ele do lençol, descendo com todos aqueles viveres ali, os animais, eles não, jamais coloquei uma coisa impura. Aí quando nós vamos mais para frente, lá no capítulo 18, ele diz assim, olha, na verdade, vamos abrir aqui, eu vou ler para os irmãos, para pegar a referência correta, no livro de Atos dos Apóstolos. Quando nós lemos em Atos dos Apóstolos, o apóstolo Pedro, que era um dos mais zelosos pela toda a tradição, ele diz assim, Atos, no capítulo de número 11 e versículo 18, olha que interessante que ele diz: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. Este era um mistério que estava oculto e agora é revelado. Esse mistério da unidade. Que unidade seria essa? O mistério que agora é revelado para nós é a vontade de Deus, que independente de etnia, independente de nações, independente de raças, Deus deu o seu Filho unigênito. O Cordeiro foi morto para todo aquele que nele crê. Todo judeu, Paulo reflete bastante essa ideia em todo o livro de Romanos, no capítulo de número 10. Aliás, até todo o livro de Romanos, ele diz o quão difícil é para o judeu entender, pelo zelo, pela tradição que todos eles receberam em toda a sua genealogia, entender que o Messias veio para a salvação da humanidade. E Pedro mostra, é um exemplo disso. E na verdade, Deus mostrou por figura, quando foi na conversão de Barnabé, e ele dizendo aqui, até aos gentios deu, a graça de Deus foi manifesta, trazendo para os gentios, ou seja, para qualquer nação, dentro de Israel, fora de Israel, trazendo a salvação.
né? E o escritor dessa lição, ele traz um outro ponto seguinte. Então essa unidade significa indistintamente povos, nações, tribos e línguas. O sacrifício substitutivo de Jesus Cristo alcança a todos, né? E é isso o que Paulo explica nessa carta, que é o objeto de estudo do nosso trimestre, na carta aos Efésios. Ele diz, né? Ele glorificava a Deus, que ele falava assim, lá em Efésios 3, capítulo 3, versículo 3. Como me foi este mistério manifestado pela revelação acima, né? Ou seja, de tudo aquilo que ele estava escrevendo, então ele sente a necessidade de escrever, de ensinar ao povo que estava em Éfeso, não é? Agora, depois desse descortinamento, o que mostra? Mostra que um outro mistério que estava oculto, que era o quê? O mistério chamado que era a igreja, né? No subtópico 2, no tópico 2, subtópico 1, ele diz assim, o parágrafo lá no final, ele diz, ele indica que o mistério divino não poderia ser desvendado, né? Que oculto e agora foi revelado, ele era impossível, não poderia ser desvendado por meio do raciocínio intelectual, não é? Então, além da vontade, da revelação progressiva de Deus, preparando o caminho do Messias através dos profetas, não é? Principalmente Isaías é chamado o profeta messiânico. Joel, você vê Deus já dizendo que toda a carne teria o Espírito Santo revelado, não é? Então, fora isso, essa questão progressiva, a Bíblia deixa bem clara que nenhum intelecto humano consegue entender, ou conseguiria no passado, ou consegue até hoje entender isso, né? O apóstolo Paulo enfatiza muito isso na carta de 1 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 4, né? Ele diz assim, em diversas de suas cartas ele deixa bem claro esse tipo de ideia, que o raciocínio humano é impossível que conheça a Deus e a vontade de Deus, não é? Em 1 Coríntios capítulo 2, no versículo 4, a nossa referência assim, ó, ele justificando, né? A palavra, Paulo tinha esse cuidado de que a palavra dele, ele falava assim, ó, a minha palavra não consiste em palavras de sabedoria humana, mas na demonstração do Espírito de Deus, né? E ele falava assim, ó, lá no 7 ele diz, nós não falamos segundo a sabedoria dos homens, mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Olha que interessante. Então, como Paulo descreve essa questão, não é? É impossível, não é? Diversas referências bíblicas de Paulo, ele já explicava isso. É impossível ao homem carnal, ao homem natural, entender a vontade de Deus, entender a palavra de Deus. Somente o Espírito Santo de Deus é quem pode, não é, convencer ao homem, abrir o entendimento do ser humano para que ele conheça a vontade do Deus, a verdade que está no Evangelho. Ao homem as coisas de Deus parecem loucura. O homem natural não consegue discernir as coisas de Deus, a não ser que na vida dele tenha o Espírito Santo de Deus. Aí sim ele consegue entender. E nesse caso, nesta lição, nós vemos que a igreja era algo que estava oculto, algo que estava como um mistério para nós e foi revelado. Paulo começa a descortinar, né, explicando tudo isso daí, que agora para nós é revelado. Deus se manifestou, a sua graça maravilhosa foi que nos alcançou, foi que mostrou para nós indistintamente
todo aquele que nele crê, não somente nos judeus. A Bíblia deixa bem claro, ele veio para os seus, mas os seus não os receberam, não é? E a verdade foi revelada, que Deus já de antemão, não pego de surpresa nenhuma, Deus já tinha o seu plano de salvação já pré-estabelecido, não é? Olha que interessante, lá no subtópico 3, um verso que nos chama muita atenção, ele vai finalizar nisso aqui dizendo que o mistério não foi algo que aconteceu, né, como nós dissemos, mas já estava pré-estabelecido por Deus. E o escritor da nossa revista, ele deixa bem claro assim: esta verdade nos ensina que por trás de todo o evento da história existe um propósito eterno em andamento. Todo evento na história humana, Deus tem o absoluto controle. Em todo evento, a cada profeta que foi enviado, desde Gênesis capítulo 3, quando ele dizia que da semente da mulher nasceria um, que seria o que traria a vitória sobre o pecado, a vitória sobre Satanás. De Gênesis ao Apocalipse, de Gênesis no capítulo 3 lá, até Apocalipse, que ele fala: com seu sangue comprou povos, reinos, tribos de toda língua e nação. Todo o evento de Gênesis a Apocalipse, Deus preparou. Deus já estava no controle de tudo. Nós estamos vivendo nos dias atuais esse tempo de pandemia, não é? Onde parece que as coisas fugiram de controle. As igrejas estão fechadas, os comércios ficaram fechados por todo esse período. Parece que o caos de sobremaneira tomou, não é? Muitas situações as aulas tiveram que ser remanejadas, feitas de outra maneira. Mas Deus sempre tem e sempre terá o controle de toda a situação. Amém? Nesta aula também já fica essa aplicação pessoal, né? Porque a nossa escola bíblica dominical tem isso. A escola bíblica é para mostrar os diversos ângulos, o quão amplamente é a aplicação da Bíblia. Olha a lição figurada de quão Deus lá mostra para Pedro os animais, né? E mostra de uma maneira figurativa uma verdade bíblica por trás daquilo. Então nós temos as questões figurativas que a Bíblia nos mostra. A Bíblia mostra de maneira literal. A maneira literal da nossa lição é os tempos, as épocas, os períodos, as dispensações, a maneira com que Deus tratava nas dispensações do governo humano, na dispensação de toda maneira, né? Da inocência humana, né? Deus tratando de forma diferente, revelando progressivamente para nós. E também então nós vemos toda a lição bíblica, principalmente toda a Bíblia em si. Principalmente, né? A Bíblia tem sua aplicação prática para nós, mostrando que Deus tem o controle e se manifesta a nós segundo a vontade dele. Basta que nós tenhamos o quê? Comunhão com ele, tendo comunhão com Deus, nos santificando, nós buscando a nossa vida, assim como está escrito lá na carta de Efésios, enchendo-nos, enchei-vos, né? Paulo diz, do Espírito Santo de Deus. Quanto mais nós nos enchemos do Espírito Santo de Deus, mais a vontade de Deus para nós é revelado. E hoje nessa lição nós vimos que estava o mistério da unidade. E esse mistério, Deus de antemão já dizia, lá em Gênesis, em todos os profetas, dizendo a unidade que haveria de povos, tribos, raças, línguas e nações. E com o derramamento do Espírito Santo, o Espírito Santo revelando ao homem, isso fica objetivado, isso fica explícito, claro, a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? Então Deus é o dono
tudo. Deus é quem tem o controle de toda a situação. E Deus se revela a nós a sua vontade. A vontade de Deus é aquela que Paulo escreveu a Timóteo. É que todo ser humano chegue ao pleno conhecimento da verdade e todos fossem salvos. Não é? Essa era a vontade de Deus, revelado lá, qual Paulo explica para Timóteo. Deus abençoe a todos os irmãos. Fiquem todos na paz do Senhor. Continue assistindo a nossas videoaulas. E acredito eu que muito em breve as próximas aulas já serão presenciais. Todos nós reunidos na casa do Senhor. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.